Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estudaremos o perímetro e a área usando a medida entre dois pontos, tá bom? Que a gente já viu na aula passada, né? Como a gente calcula a distância entre os pontos. E agora a gente vai calcular perímetro e área de polígonos no plano cartesiano, tá bom? Então vamos lá. Podemos determinar a medida de perímetro e a medida de área de regiões cujos vértices são pontos do plano cartesiano, usando o que aprendemos sobre a medida de distância entre dois pontos. Então a gente aqui tem o primeiro exemplo, tá? Nós temos aqui, ó, um retângulo que está num plano cartesiano, onde os seus vértices, né, os seus cantinhos aqui, seus pontinhos, estão aqui marcados como coordenadas desse plano cartesiano. Então, primeiramente, e se eu quero saber o perímetro desse retângulo, primeira coisa, eu tenho que calcular as distâncias entre os pontos. Ah, Aline, precisa resolver isso aqui? Pode fazer direto? Pode, né? Se você já conseguir enxergar a distância aqui entre os pontos, pode fazer direto, mas eu vou explicar aqui direitinho para vocês, tá bom? Então, primeiro, eu quero a distância, eu quero esse segmento aqui, né? Esse lado aqui do retângulo. Então, eu tenho de A até D. Eu quero calcular a distância de A até D. Para calcular a distância de A até D, a gente pega aqui ó, o 5 menos 1. Né? Assim que a gente aprendeu na última aula, 5 menos 1, então a distância é 4. A distância agora que eu quero é do D até o C. Pode ser distância de C até o D ou de D até C, tá, gente? Isso não interfere, não. Então, vamos lá. Para calcular essa distância aqui, a gente vai pegar aqui, ó, o 3 menos 1. Então, ó, 3 menos 1 é 2. Então, essa distância aqui, ó, esse pedacinho, né, esse segmento do retângulo mede 2. Então, agora a gente pega de C até B, ou BC, tá, gente? Tanto faz. Que também é 5 menos 1, tá? Esse lado e esse sempre iguais, tá bom? Precisava resolver? Não, não precisa, tá, gente? Mas eu fiz aqui bem detalhadozinho. 5 menos 1, 4. Então, essa é a distância. E aqui, ó, do B até o A, é 3 menos 1 também, que dá 2, tá? Então, aqui mede 4, aqui mede 2, aqui mede 4 e aqui mede 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular o perímetro. O que é perímetro? É a soma das medidas dos lados de um polígono, tá? Então, a gente já achou as medidas dos lados aqui desse polígono e agora a gente vai somar. Vai somar 4 mais 2 mais 4 mais 2, tá? 4 e 2, 6. 4 e 2, 6. 6 mais 6, 12. Como aqui eu medi em centímetros, então, resposta em centímetros, tá? Se fosse em metro, seria metros, tá bom? Então, 12 centímetros. E agora a medida da área. A medida da área de um retângulo é a base, né, que fica aqui, vezes a altura. Então, base vezes altura. A base aqui, que é o AD, mede 4 e a altura mede 2. 4 vezes 2, 8 centímetros quadrados, porque nós estamos falando de área, tá? E o que é área? A área é essa região interna aqui do retângulo, tá bom? E o perímetro é a medida do contorno da figura, tá bom? Um próximo exemplo aqui é o triângulo, tá bom? O triângulo, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque nós teremos que usar o teorema de Pitágoras, né? Para encontrar o lado aqui do triângulo, tá bom? Então, a gente percebe aqui, ó, que esse primeiro triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, tá? Ó, tem um triângulo retângulo para cá e tem um outro triângulo retângulo para lá, tá bom? Então, vamos lá. E aqui é a hipotenusa, aqui é um cateto e aqui é um outro cateto. Então, a gente precisa calcular essa distância aqui, que vai ser a hipotenusa desse triângulozinho aqui, tá bom? Então, olha só. Calculando a distância, né? Essa distância, vou fazer esse aqui primeiro, de A até B, tá? Então, a gente vai elevar a distância ao quadrado, né? Fazer do mesmo jeito que nós fizemos na outra aula. O que eu tenho que fazer, ó?
é essa aqui, esse valor aqui ao quadrado, mais esse valorzinho ao quadrado, que são os catetos, tá bom? Então, aqui, ó, de 0 a menos 2, ó, é 1, 2, tá? Então, é 2 ao quadrado. E aqui do 0 ao 5 é 5, né? Esse outro cateto aqui vale 5. Então, aqui vale 5 e esse vale 2. Tudo bem? Então, ó, 1, 2, mede 2. E esse mede 5. Então, vai ser distância de A até B ao quadrado, 2 ao quadrado, que dá 4, 5 ao quadrado, que dá 25. Então, a distância de AB ao quadrado é 4 mais 25, que dá 29. Então, operação inversa da potenciação é raiz quadrada de 29, que é aproximadamente 5,4, tá bom? Então, essa distância aqui, ó, de A até B, vale 5,4, aproximadamente. Então, agora para o próximo aqui, eu quero achar aqui a distância de B até o C, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa. De B até o C ao quadrado é esse cateto aqui, que é 1, 2, 3, vale 3. E esse outro cateto aqui, que vale 5, que já tá ali pronto. Então, 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 9 mais 25 dá 34. Então, distância de B até C ao quadrado é igual a 34. Operação inversa da potenciação, a raiz quadrada. Então, distância de B até C é raiz quadrada de 34, que é aproximadamente 5,8. Então, daqui até aqui, aproximadamente 5,8. E a distância de A até C, né? É só pegar aqui, ó, 3 menos o menos 2, né? Que vai dar 3 mais 2, 5, ó. 3 desse cateto mais 2 desse cateto, 3 mais 2, 5. Então, a distância de A até C vale 5. Então, já tenho as medidas para encontrar ali o perímetro, né? O perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, é 5,4 mais 5,8 mais 5, que dá aproximadamente 16,2 centímetros. Aproximadamente por quê? Porque aqui nós usamos as medidas aproximadas também, tá bom? Então, a gente tem que colocar o aproximadamente aqui. Então, 16,2. E a área? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? Então, essa é a fórmula da área. Então, a gente tem aqui que a base mede 5, a altura desse triângulo mede 5 também, que já está aqui, e divide por 2. 5 vezes 5, 25. 25 dividido por 2 dá 12,5 centímetros quadrados, porque nós estamos falando da área, que é essa região interna do triângulo. Tudo bem? Então, ó, a área do retângulo e do quadrado também é base vezes altura, tá? Do paralelogramo é base vezes altura. Do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá bom? Então, a nossa aula fica por aqui. Espero que todos tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!